Boa noite a todos e a todas, iniciando mais um Saque Sangue. E hoje o nosso tema é conflitos internos. Então, para começar, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentem em relação a isso. O que vocês consideram o conflito interno, quando ele aparece, por que ele aparece, como ele é sentido. E aí, gente? O que é o conflito interno? Hein, Ednita? Tô pensando aqui o que que é um conflito interno. Uma criação, né, da mente, nada mais do que uma criação Então, mas como que que ele é você sentido? acolhe. Como ele é sentido? O que quer dizer o conflito interno? Céu, Maurício, Que posso falar? fala, Lilian. Eu me vejo em conflito sempre que eu tenho resistência a alguma coisa que está acontecendo. Sem dúvida. É isso aí. É um caminho ótimo para a gente explorar. Mas essa resistência, ela surge independente do seu controle, concorda? Uhum. E você consegue ah, rastrear a origem da resistência? Muitas vezes, sim. E aí, o que Acho que na maioria. acontece quando você consegue rastrear? Nossa, aí é um alívio, né? Você solta. Aham. Que daí ah, aquele sofrimento já não, já tira um peso dele. Acho que a metade da dor e do sofrimento já vai embora, né? Quando você não tem resistência. sim. Então, eu acho que esse é o grande lance, né? Você conseguir ter esse momento, esse espaço para, primeiro, conseguir parar e observar que a resistência está acontecendo. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é buscar a origem da resistência. E se você conseguir tirar o nó, né? Desfazer o nó, ok. Mas muitas vezes o nó também está bem apertado. E aí a gente também não tem nenhum problema em deixar que, por um momento, aquele desconforto flua também, né? Então, porque a gente já identificou a origem, né? Então, isso é importante para desfazer esse desconforto. Mas esse desconforto também pode continuar por um certo tempo. E também não tem problema, né? Então, é esse caminho. Mas eu queria trazer para vocês hoje também a visão que a gente tem dos modelos, né? Então, às vezes a origem da resistência, como a Lilian trouxe, está ligado a uma conclusão, está ligado a uma conclusão. Qual é a conclusão? Isso não deveria estar acontecendo. Isso não deveria ser dessa maneira, né? Então, é o quê? É um pensamento, uma conclusão que você tem acerca de um fato, que aquele fato não poderia acontecer. E uma das coisas importantes que eu queria trazer também hoje é que a gente estabelece um modelo de evolução, vou dizer assim, né? Que você deveria, de alguma forma, estar sempre melhor do que você
estaria no dia anterior, por exemplo. Então, esse modelo de evolução exige que você esteja mais tolerante, esteja mais feliz, esteja mais equilibrada. E é uma fantasia, né? Isso é uma fantasia que ela é imposta, que nós mesmos estamos impondo, né? Nos impondo. Mas, na realidade, isso vem de outro lugar. Isso não nasce na gente. Isso vem de uma compreensão de que algo deve ser alcançado, de que algo deve ser obtido. E esse algo está no futuro. E que também, quando você não obtém esse algo, você está, de alguma forma, fracassando, né? Você está não realizando o que deveria ser realizado. Isso também é uma fonte de sofrimento, né? E inútil, muitas vezes inútil, porque a, a aparência, né, desse modelo, desse padrão, é que as coisas estejam sempre melhores do que elas estão agora. E isso não quer dizer, não deve ser necessariamente dessa forma, né? Porque, inclusive, a gente sabe como é que a gente é no dia a dia. No dia a dia, a gente tem momentos que são bons e momentos que não são tão bons. E aí a gente tem, né, que entender e se permitir a viver esse momento não tão bom. Isso aí não está fora do contexto, isso aí não está errado, né? Porque senão você começa a sentir culpa de estar se sentindo não tão bem em relação às pessoas, em relação ao local que você está, né? Então, a espontaneidade, esse estado natural, ele não é obrigatoriamente um estado de felicidade perpétua. Ele é um estado onde existe alteração, né? Oscilação. É um estado comum humano. Então, a gente não precisa ficar idealizando um estado espontâneo, natural, forçado, porque a vida da gente não é assim. A gente sabe, né? A vida das pessoas não é assim. Mas o que a gente pode fazer, como a Lilian trouxe, em relação a esses conflitos, né? A gente buscar essa origem, perceber a resistência, né? E também entender que é normal isso, que é natural isso, faz parte do contexto da vida, né? Não é ficar negando uma situação que é natural, né? Mas, ao mesmo tempo, tendo discernimento em relação a isso, ok? Vou ter que dar um jeito nesse Dinito aí, ó. Não deu certo ainda. Mas vamos. Nossa, hoje não tá indo. Eu tenho vontade de ficar aqui, ó. Pronto. Daqui a pouco eu começo. Vamos torcer. Então, lá de novo. Mas, basicamente, então, esse conflito interno ele surge também, a gente tem que perceber isso, dos condicionamentos. Porque a gente tem ali enraizado no condicionamento uma forma pré-determinada de, de existir, né? A gente praticamente tem um roteiro de existência, um roteiro que a gente tem que seguir. Esse roteiro, esse modelo, ele foi implantado nessa cultura, né? Então, uma das coisas que esse roteiro tem é ter, durante o dia e durante os períodos de tempo, né, semanas e anos, determinadas situações é, marcadas, agendadas, né? Agora você tem que fazer isso, agora você tem que fazer aquilo. Por exemplo, Natal, chegou o Natal. Então agora, na época de Natal, você tem que se comportar assim, 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 né?
Então, disso eu estou falando também por causa do carnaval. Chegou o carnaval, você tem que ficar feliz, você tem que pular, você tem que, né, dar risada, tem que se soltar de alguma forma. Então, essa imposição, eu vejo isso como uma imposição cultural, né? Uma imposição desse modelo, de organizar a sua vida, o seu tempo, fazer, compartimentar o seu tempo, ou seja, dominar o seu tempo e fazer com que você esteja atrelado ou atrelado a este calendário, né? Então, esse calendário ele é muito assim autoritário. Ele impõe uma situação. Ó, agora está na hora de rir, agora está na hora de, né, comemorar, agora está na hora de comprar presente, agora está na hora de homenagear tal pessoa, agora está na hora. Então, é difícil, né, a gente conseguir se ver livre dessas situações, porque ela é imposta dentro do pacote da sociedade, né? E aí a gente se vê, às vezes, engessado dentro disso, engessado dentro dessa situação, né? Fazer o que todo mundo faz naquela época e é também uma atividade de rebanho, né? Que anula o, a forma, né? Que você realmente, de repente, gostaria de estar vivendo naquele momento. Então, isso também me veio para falar hoje como um gerador de conflito interno, sem a gente perceber. Sem a gente perceber. Vai chegando o Natal. Todo mundo tem que ficar de certa forma, todo mundo tem que reunir, todo mundo tem que fazer não sei o quê. Né? A Ednita até comentou umas coisas comigo. Então, é uma obrigação, ela não fica uma coisa espontânea, uma coisa que você quer por você, né? E também a hora do almoço, muitas vezes, a hora da janta, a hora de fazer isso, a hora de fazer aquilo, né? Então, a questão do mestre, quando a gente já viu aqui no Sete Sangue, né? O mestre, meu mestre come quando está com fome. Meu mestre bebe quando está com sede. O Vitor já falou, já estamos na quaresma, né? E aí esse compartimentamento, né? Nossa, isso não existe, né? Essa divisão, essa fragmentação imposta. E por que é imposta? Porque a gente se sente numa obrigação de cumprir essa tarefa temporal, né? E a gente não percebe que a gente está envolvido nessa atividade. Quando o monge lá falando do mestre, ó, meu mestre come quando está com fome, né? Quando está com fome, não é comer na hora que não está com fome. A gente come na hora que não está com fome. Na quaresma, a gente tem a obrigação de ficar mal. Então, será, gente? Ah, sempre tem esse papo aí, né? A quaresma, que tem as ondas. Sei lá que Tem lance o é quê? esse, mas eu sei que Tem o quê tem. que falou? Eu não sei o lance, mas é tipo, a turma fica mal, gosta de ficar mal, ficar curtindo e ficar mal. 40 dias da quaresma, vou ficar na bad. Nossa. Mas isso eu acho que Eu era assim, mas eu era assim. Por isso eu tem tô a falando. ver, eu acho que tem um pouco a ver, mas um pouco a ver, né? Com aquelas histórias de ciclos, né? Só que a gente se desprendeu disso e isso fica solto sem sentido. Mas vamos lá. O carnaval, né? Salvo engano aí, seria o momento pagão, vamos dizer assim, né? Onde os deuses não estariam vendo o que você está fazendo.
Então aí você pode fazer o que você quiser, né? Aí no final daquele período, arruma um bode aí e joga tudo, toda a culpa, todas as questões aí que você fez de errado, vamos dizer assim, tudo aquilo que você fez de errado, joga nas costas do bode. E aí vai lá e oferece o bode para os deuses, né? Mata o bode em sacrifício, né? E o que que é isso? O bode expiatório, ele está pagando os nossos pecados, né? Tudo aquilo que a gente fez de errado, a gente joga nas costas do bode e oferece o bode em sacrifício e matou o bode. Beleza. Aí a gente está puro de novo. E o que que acontece quando a gente fica puro de novo? Aí entra nesse período aí que a Dinita está falando, que é da quaresma, aí vamos ficar mais quieto, né? Vamos ficar mais, como é que se fala? Introvertido, introvertida, tal. Então é um período para você pensar naquilo de mal que você fez, apesar do bode ter te livrado a pele, vamos dizer assim, né? E aí esses ciclos vão, né, final de ano, por exemplo, final de período, época de colheita, né? Época de plantar, depois a época da colheita, solstício, de verão, né? Então, Natal, né? Que seria essa final de ano, essa mudança de ciclo. Isso teria uma representatividade muito maior se a gente estivesse vivendo essas fases efetivamente. Você foi lá, plantou junto com o pessoal da aldeia, então existe uma vida de ciclo, né? A Lilian acho que está bem perto disso aí, com relação aos indígenas, né? Isso aí eu acho que é muito forte na cultura indígena e muito mais verdadeiro do que nós, porque a gente fica uma coisa artificial, né? Fabricada, não sabe da onde. Então essa questão fica um pouco sem referência, né? E tem um lance também que é legal na cultura, vamos dizer assim, mais ligada a esses ciclos, a terra, a cultura hoje que eu acho que sobreviveu, né? A cultura indígena, que eu acho que eles não esperam. Você me corrige, né, Lili? Mas eu acho que não tem essa expectativa, essa espera de estar sempre melhorando ou melhor, né? Então, o que quer dizer isso? Que ali existe uma satisfação do que está acontecendo, satisfação com a vida, satisfação da forma que as coisas são, né? Satisfação de estar vivendo a mesma coisa sempre, que não precisa estar diferente, né? Que não precisa ter uma nova tecnologia, né? A tecnologia, ela nos beneficia até certo ponto, depois ela começa a nos prejudicar, né? Que as coisas têm que avançar, que tem que ter um carro mais tecnológico, mais futurista, etc. Então, é uma cultura da insatisfação. A gente tem que também colocar que essa cultura ocidental, né, isso que a gente vive, nos traz muita insatisfação. Sempre a gente está, parece que devendo alguma coisa, que a gente não fez uma coisa que deveria ter feito. Então, não é possível parar simplesmente e viver uma vida mais tranquila, ou você com você mesma. Então, a gente tem que entender que existe uma pressão por parte dessa sociedade, por parte da cultura, da gente se sentir deslocado ou deslocada dentro desse contexto. Tá? Você tem que ser uma peça nesse jogo e fazer o que se espera de você. E que um modelo, se trata de um modelo. Porque você fazendo ou não isso, as coisas continuam da forma que elas são. Então, a gente perdeu essa ligação mais íntima, né, mais visceral com
a vida, né? Então, a nossa vida tem assim, um aspecto artificial, muitas vezes. Porque a gente perdeu a ligação com a terra, a gente perdeu a ligação com as florestas, né? Com a natureza em geral, né? A gente perdeu essa ligação. E a gente faz, de vez em quando, uma excursão até a natureza. Você vai fazer uma trilha, você vai fazer um passeio, vai numa cachoeira, etc. Mas é algo muito pontual. Você gosta, mas a coisa é a seguinte: você não pertence àquele local. Você não tem uma sensação de pertencimento. Então, no fundo, a gente fica como se fosse órfãos. Nós somos hoje nesse modelo de exigência atual que a gente vive, a gente não tem uma referência como condição humana, né? Então fica isso, gente. É muita essa questão da depressão, muita questão da ansiedade, do estresse. E a gente busca a espiritualidade para resolver isso. E não resolve. Não resolve. Então, tem muitos discursos de mestres, grupos, né, que ficam aí dia e noite, né? É muito material. E é bom de certa forma, mas tem um lado também que segue essa sociedade. É algo massivo, é uma produção muito grande, né? Então, é isso. A produção de alimento tem que ser muito grande. A produção de entretenimento tem que ser muito grande. A produção de espiritualidade, material de espiritualidade, tem que ser muito grande para atender o anseio dos consumidores desses produtos. Então, a gente tem que também fazer esse link de conteúdo de insatisfação, porque a gente não nem vive nem um pedacinho, nem uma parte do que, de repente, aquele mestre ou né, aquela vertente espiritual está colocando para gente, porque a gente já quer passar para outra coisa. Então, a gente cai nesse padrão de não sorver tudo que deve ser sorvido de uma forma lenta, né? Porque a gente não espera mais, a gente tinha isso na ancestralidade, né? Você vai plantar, você tem que esperar a semente germinar, a planta crescer, né? A planta criar musculatura, a planta amadurecer, florescer, frutificar, né? Isso aí esses períodos, a gente não tem mais essa vivência de cada período, né? Lilian, está falando aqui, certíssimo, Maurício. Eles vivem cada momento de cada vez, na paz e harmonia. Ótimo, Lilian. Eles não estão pressionados, né, Lilian? A cultura permite que eles estejam ah, mais naquela forma lenta, vamos dizer assim, né, que é comparado, fazendo uma comparação com a nossa, uma forma mais tranquila, que isso não é sinônimo de algo negativo. Porque aqui nessa nossa sociedade, a gente tem que estar constantemente nessa obrigação de produzir. E aí isso é sinônimo de rapidez, de acelerar, né? Aceleração. Porque isso que é acelerado é considerado produtivo, eficaz, né? Então, essa palavra eficácia, ela tem muito a ver
com esse ritmo que é imposto na sociedade de consumo, né? Vamos chamar a sociedade de consumo. Por quê? Você vê que aí a sociedade que a Lilian está trazendo não é uma sociedade de consumo, é uma sociedade humana. A sociedade humana, ela é voltada para os valores mais humanos. E essa sociedade de consumo, ela se desenvolveu em relação à produção. Então, para que ela esteja, vamos dizer assim, ativa, né? Essa sociedade esteja ativa, ela tem que estar constantemente em produção. E produção significa ritmo acelerado. Então, você pode ver, inclusive, nas fábricas, né? Aquela linha de produção é rápida, porque ela tem que produzir o produto que está sendo produzido tem que ter uma agilidade na produção para atender o consumidor final. Porque é o consumidor final que vai comprar o produto, ou seja, investir o dinheiro naquela empresa, e o dinheiro é o combustível para continuar produzindo. Isso é uma questão complicada, porque isso não tem fim. E isso também gera uma ideia de que nós temos que nos aperfeiçoar dentro desse modelo sempre e alcançar coisas que não alcançamos agora. Ou seja, existe uma desvalorização do que está acontecendo nesse momento e uma hipervalorização do que poderá acontecer no futuro. E isso quer dizer o quê? Iluminação no futuro, satisfação no futuro, realização no futuro, felicidade no futuro. Não agora, não agora. Né? Então, isso é um conflito interno que surgiu aqui, né? A gente foi falando, de repente surgiu aqui, e que a gente não está consciente muito, né, dessa situação que a gente está vivendo. Né? Isso está sendo imposto para a gente a todo momento. Então, por exemplo, os nossos horários durante o dia eles estão fragmentados dentro desse modelo. Né? A questão de trabalho, a questão de produção, a questão de uma vida voltada para essa forma, esse fundamento de vida. Né? Como que a nossa vida é? Ela é alicerçada nesse modelo. E esse modelo é um modelo predatório, é um modelo que não está preocupado com a sua qualidade de vida. É um modelo que não está preocupado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, que a gente se deixa fisgar muito fácil por isso, né? Por isso o entretenimento nesse modelo é muito importante. Porque o entretenimento anestesia, ele não deixa você perceber essa situação. Viver bem, o que é viver bem? Viver com satisfação, viver com alegria. Primeiro, tem que ter um espaço para que isso aconteça. E esse espaço tem que, para haver esse espaço, tem que haver tempo, gente. Tempo. Então você cria, né, dentro desse modelo, você começa a se impor várias atividades, né, para que você cumpra também esse modelo. Você mesmo, você mesma se impõe essas atividades para preencher o tempo. Que às vezes o tempo que você tem, você acha que é um tempo inútil. Tem que tornar esse tempo útil. E aí você vai fazer aula não sei do que, você vai aprender não sei o que, você vai, sabe, juntando, aglomerando mais atividade
para não se sentir inútil, para não ter um tempo inútil, né? Então tem que ter um equilíbrio. Não é uma coisa que você não vai fazer nada durante todo o tempo, mas a leveza da vida, ela está contida também nessa situação de espera das coisas. Olha, a planta, para crescer, germinar, florescer, ela tem que ter tempo. Isso não vai acontecer do dia para a noite. E aí, a tecnologia inventa um fertilizante para encurtar o tempo, para a produção ser maior, para a produção ser mais rápida, né? Isso com relação à criação de animais também, né? Que a gente sabe. E aí a coisa fica mais rápida do que deveria. E a gente tem que se adequar a esse tipo de ritmo. Então a vida vai passando, né? E a gente acha que vai chegar em algum lugar com isso. E não vai. Essa questão também está impregnada na espiritualidade. Que você vai chegar em algum lugar em algum momento, que você vai ser livre em algum momento, você vai alcançar um estado diferente, né? De uma consciência expandida, e etc, etc. Que é o famoso prêmio. Faz assim que depois você vai levar o seu prêmio. Faz o que eu quero, que depois, né? Fala mamãe, fala papai, que aí você vai levar um elogio. E aí a gente começou a ser domesticado dessa forma, né? Faz isso que você ganha isso, faz isso que você ganha isso. E a gente fica esperando esses prêmios, né? Mas é uma vida de troca, né? Uma vida que começa a ser muito rasa, né? Uma vida muito superficial, que não entende o que é profundidade. Como é que a gente vai chegar em alguma profundidade dentro dessa dialética aí, dessa questão imposta para a gente, né? Então, era mais para a gente trazer. Começou com aquele sentido de conflito interno que tem origem muito nisso também. E a gente não percebe. Por que você se sente deslocada? Por que você se sente deslocado muitas vezes? Porque você está vivendo isso sem saber, né? E aí vem uma depressão, aí você vai ter que fazer uma terapia mais aprofundada. Não que a terapia não seja legal, porque a terapia mesmo mostra isso, né? Muitas vezes ela mostra isso. Mas a gente é obrigado a viver, se adaptar a isso. Agora, gente, tudo bem, a gente está constatando uma situação, né? E o que a gente pode fazer para mudar isso? Esse que é o grande lance. Porque a vida vai passando, a coisa vai acontecendo, e a gente está preso dentro desse pacote aí, desse encapsulamento. E de repente vem alguém e te fala: você tem que fazer meditação. E quer dizer meditação? Né? Que a Ednita falou outro dia que não consigo, não sei o quê. Ah, faz com música, né? Faz não sei de que jeito. A meditação é uma proposta também válida, né? Só que parece assim, uma lacuna, né? Vamos conseguir um momento com a gente mesmo. Vamos conseguir uma ruptura com o ritmo que nos é imposto na vida. Então, vamos respirar um pouco fora, por um momento, fora dessas obrigações, desse modelo, né, que nos é imposto. Isso dá certo? Não. Por quê? Porque é como se fosse
um exercício, né? É um exercício. Assim como tem um exercício que você faz na academia, assim como tem a caminhada que você faz, a corrida que você faz, a meditação passa a ser uma outra atividade. Agora eu vou meditar, né? Então, você vai cumprindo atividades. A meditação, vou parar, meditar. Faz mal? Não, faz bem. Mas não é uma mudança de vida. Não é porque você está meditando que você vai se iluminar. Exemplo, né? O Buda, o povo que meditou, né? Tá difícil de conseguir, né, Dito? Então, mas é bom que a gente vai constatando as coisas, né? O povo que meditava, o povo que, sei lá, né, teve esse despertar, essa realização, vivia de outra forma. Eles não viviam dentro desse contexto, né? Então, a vida de Buda, a vida do pessoal há 1.500 anos, há 2.500 anos, 2.000 anos antes de Cristo, então, 500 anos antes de Cristo. Era um outro ritmo, gente. E outra, não eram outros valores, né? Eram outros valores. Então, hoje a gente tem valor do lucro, do capital, do, do investimento. Não está errado, mas se a sua vida se torna somente voltada para isso, você está se impregnando de algo que está constantemente num ritmo acelerado. A própria vida hoje, você pega um carro, você viaja com o carro, ou mesmo anda com o carro na cidade, a quantos quilômetros, mais ou menos? Fala, Valéria. É que você está aí no Diamantina, é mais tranquilo, né? Mas normalmente, A velocidade que eu dirijo? normalmente, senão você vai para outro lugar aí, mas no dia a dia. 60 quilômetros? Isso, legal. O que quer dizer isso? A quantos quilômetros a gente anda normalmente? Alguém sabe? Se você estiver andando a 7 quilômetros, você já está andando rápido. 8 quilômetros já está andando rápido. Então, normalmente, vamos dizer assim, uma caminhada mais leve, 4 a 5 quilômetros. Se você, por um meio artificial, que é o carro, anda a 60 quilômetros, olha o quanto que você está acelerando o metabolismo, né, a sua vida biológica. Biologicamente, é impossível você andar a 60 quilômetros. Então, isso já está acelerando, a gente não está percebendo, mas isso já está acelerando muito a nossa noção de tempo, né? Você pode andar 200 quilômetros em 2 horas. Se você fosse andar, isso de carro, né? Se você fosse andar a pé 200 quilômetros, em quantas horas você chegaria no lugar? Né, Lilian? Então, isso já é um fato que é assombroso, já é muito perverso, se você pensar. Então, você já está se acelerando muito só de andar de carro. Já está numa aceleração, né? Então, a tecnologia, ela tem um lado bom, mas ela tem esse lado prejudicial. A Lilian falou aqui, e tirando o contato interno. Porque o contato interno tem que ter tempo para fazer. Então, não é só na hora da meditação, por exemplo, né? Se você acorda, você já tem várias atividades impostas. Acorda, tem que fazer isso, tem hora
tem que cumprir isso, cumprir aquilo, né? Então, a sua vida, você não tem tempo para viver a sua vida. Você não tem tempo para você. E quando você tem, você se pune. Você fala, nossa, eu não estou fazendo nada, não estou produzindo, né? Não estou. Tem uma coisa de tédio, né? Isso aqui está um tédio, porque você já saiu do modelo que não fazer nada tem algum valor. Não fazer nada não tem valor nenhum. Tem a questão, eu vou meditar. Já não é muito bem visto isso. Nos meios espirituais pode ser, mas no meio de uma vida cotidiano comum não é bem visto. É coisa de gente meio estranha. Mas mesmo assim, gente, né? Vou meditar, que isso? Já é bicho grilo, já é outra coisa. Mas não é, né? A gente não pode meditar. Mas a meditação talvez seja um início, né? Ou não. A meditação vem, às vezes, como uma outra atividade. Ou a meditação, se você conseguir levar para esse lado de ver, notar que as coisas não precisam ser rápidas demais, que você pode usufruir do tempo e viver dessa forma, sem culpa, sem se culpar, já é algo que está mudando, né? Porque a gente fica com muita questão de forma. Como a gente tem essa coisa de querer ser rápido nas coisas, a gente tem essas fórmulas espirituais, que são mapas, né? Direcionamentos, mapas do tesouro, né? Apontamentos. Faça isso, faça aquilo, mantenha-se em silêncio. Então, mas isso é, para mim, né? São fórmulas para você, como se fosse um comprimido de alguma coisa, né? Toma isso aqui que vai fazer bem. Fica em silêncio, né? Mas é mais um acréscimo ali, né? Naquele contexto todo, tem que haver, primeiro, como a Lilian trouxe, você conseguir capturar o início do processo. No caso, a resistência que a gente estava falando. O início do processo de resistência para você começar a entender aquilo e poder mudar aquela forma de comportamento. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender todo esse contexto que a gente vive para você viver melhor. Porque isso é uma coisa que a gente vai tocando a vida meio de forma inconsciente. Como a Lilian falou, eu nunca tinha pensado nessa questão, deve ser do carro, né, que você estava falando. Então, a gente está dentro desse sistema que é desumano. Ele não é um sistema humano. Ele não é voltado, o objetivo desse sistema, ele não é voltado para o ser humano, para o crescimento humano, né? Para o acolhimento humano. Inclusive, aqueles que estão voltados para isso são desvalorizados dentro desse modelo. Oi, Lilian. Maurício, a gente vendo dessa maneira, né, Uhum. dá para perceber que a nossa vida toda, do jeito que a gente a vive, é pura resistência a tudo, né? Isso, Porque é o que você falou, você come às vezes sem fome, tá na hora de almoçar, tem que isso, almoçar, né? isso. E daí por diante, né? Então é sempre essa resistência, né? Então
Isso explica muita ansiedade que existe, né? E Uhum. Porque a gente não porque está vivendo do jeito que a gente gostaria de viver, né? do jeito que é para o ser humano viver, né? Em Viver. contato com o eu, com a natureza, né? Coisa que a gente vê nos indígenas mesmo, a gente falando deles, né? Sim. E buscar essa essência, né, que você falou no início Uhum. da ancestralidade, né, dessa ligação que a gente tem, né, com a Terra, com o planeta, com A as gente plantas, com perdeu, as árvores. né? A gente perdeu isso porque a gente, como eu falei, né? A gente é órfão, né? A gente não tem mãe, né? Nesse sentido da ancestralidade. A gente não reconhece a mãe, na verdade. Não reconhece. É, Temos, mas não não reconhecemos. reconhecemos, né? E essa mãe, a gente pensa, essa mãe aceita tudo, né? Essa mãe aceita todas as nossas atividades aí de predação, né? Predatórias, né? Então tá do jeito que tá, né, Lili? Mas A é um gente está vendo que processo. não, né, que não aceita, né, Maurício? Oi? E a gente está vendo que não aceita, né? Não, mas é um processo também de autoenganação, né? A gente está se autoenganando e continuando gerações e gerações em cima disso. E as gerações, eu acho que elas são cada vez mais infelizes, né? Onde está a felicidade? Né? Mais desconectadas, né? Muito mais. Onde que fica a felicidade nisso? Né? A felicidade é um sentimento muito sutil. E o que você pode ter, inclusive o Nisargadatta fala, né? Na verdade, a gente não vive a felicidade, a gente vive algum tempo, alguma ausência de sofrimento ou prazer, né? Então, a felicidade mesmo é outra coisa. Não é o simples cessar de um tipo de sofrimento, você sente um alívio do sofrimento. Maurício, porque também a felicidade ela está diretamente ligada ao autoconhecimento, né? E se a gente tem uma vida que não propicia isso, que tira o nosso contato interno, né? Como que a gente vai alcançar essa dita felicidade, né? Porque é só pelo autoconhecimento, porque nada material vai nos satisfazer na Sim, realidade. sim. E você não tem tempo para conseguir fazer esse autoconhecimento de uma forma Uhum, efetiva, né? Porque uhum. ela está sendo vendida ali, aí em todo lugar. Você vai lá e pega, só que não dá certo, né? A gente vê qualquer tipo de tentativa da gente realizar isso, a gente tem que realizar isso em questão de segundos, né? No automático, no instantâneo. E não dá para realizar no instantâneo, né? Tá cheio de filme, tá cheio de livro, cheio de material, tal, mas como é que você vai realizar isso? O pessoal do Tibete teve tempo para fazer isso, né? Estão lá isolados, tal, né? Agora nem existe mais, né? Essa situação, mas né, você vê esses lamas, mestres tibetanos, vêm com toda aquela e que às vezes não tem assim uma uma concepção tão profunda, às vezes eu sinto isso. Parece que eles estão falando uma linguagem muito afastada da nossa realidade, sabe? Mas falta isso. Que eles tiveram tempo para tecer essa história, né? Deles, particular ali. E de repente vem como se fosse um pacote para a gente. Não tem como. Um pacote. Uhum. Qualquer cultura mais né, diferenciada da nossa, fica difícil. Então não dá certo essa espiritualidade. E a gente não tem tempo para absorver, né? O Celso está dizendo aqui, ó, outro dia vi um filme, O Renascimento do Parto, que mostrou a cultura da cesárea. A cultura da cesárea
versus o parto humanizado. A desumanidade já começa no nascimento. Pegam o bebê como se pega um frango. Exatamente, Celso. A rapidez, né? Então, a cesárea é feita por quê? Porque não tem tempo. Você não pode ficar esperando muito tempo, né? E quem sou eu para falar disso na frente da Lilian, né? Que ela é uma médica, é obstetra, né, Lilian? Aham. Então, como que é, Lilian? Fala aí um pouquinho pra gente. Eu acho assim que a maioria das cesarianas é por necessidade, né? Mas tem aquelas que não são, que Uhum. são por comodidade, né? E, e o que o Celso falou, assim, que se pega como um frango, eu vejo exatamente isso, sabe? Assim, porque o nascimento acho que é um momento tão sagrado, né? Tão, e recebe aquele bebê ali, sabe? Daquele jeito e já, sabe? Então, Como se fosse uma batata quente, né, Lilian? é, uma batata quente, que o obstetra pega e já quer passar logo para o pediatra, para ele tomar conta. Isso é um início, né? A gente está constatando essas situações. E aí, se a gente for olhar para tudo, está tudo impregnado, um pouco impregnado com essa mentalidade, né? De, de que tudo tem que ser rápido, produtivo, instantâneo, né? Então dá muito valor para isso. Os valores, vamos falar sobre os valores, né? Ficar parado, ter tempo, não é algo valorizado. Não produzir alguma coisa não é algo valorizado. E aí você se cobra por ter que se encaixar nesse modelo. Essa questão que o Celso trouxe, que a Aline falou, segundo aquele psiquiatra que criou a respiração holotrófica, né? Vocês lembram dele? Como é que chama ele? Vladimir. Tem até um livro aqui dele. Bom, daqui a pouco eu lembro. Ele diz que esse trauma, eu não sei se o trauma do nascimento, se fosse de outra forma, como o Celso mencionou aqui, o parto humanizado, se amenizaria essa questão que muitas vezes a gente, na vida adulta, tem vários sintomas de ansiedade, depressão ligada a esse momento do parto, né? E então, até aquela questão da luz do final do túnel. Gente, momento só que a Gaia está saindo aqui, momento só. São lembranças do nascimento, né? Então, eu não sei até que ponto isso aí, não sei se você tem essa informação, Lili, do trauma, né, que isso gera no, no recém-nascido, né? Oi, tá, microfone, microfone. Que aquele ser está chegando nesse planeta, não sabe nada, tudo estranho. Eu acho que frio e Desumano, né? o clarão, eu acho que é bem.
Tanto que quando o nenê nasce, ele chora bastante. E se você coloca perto da mãe logo em seguida, ele para de chorar. Na hora para de chorar. Só de sentir o cheiro da mãe, escutar a voz da mãe, sabe? É muito lindo, assim, a gente ver essa conexão, né? E a segurança que ele tem na mãe, né? Que é essa nossa ancestralidade, né? Que você falou, a mãe terra, né? Essa ligação com a gente mesmo, né? Sim, porque ali é o ambiente dele, né? Ele se É reconhece de onde veio, né? É a a origem, né? origem dele. Essa ligação com a origem, né? Isso. Isso parece aí, do jeito que está falando, tá vindo para mim assim, que está além do intelecto, do raciocínio, de uma Além. parte, né, que seria compreensível através da razão, vamos dizer assim, né? Uhum, Porque ali, quando você vê o corpo da criança e o corpo da mãe, aqueles dois corpos não foram gerados do nada, né? Existe uma ancestralidade, existe a raça humana toda ali em comunhão. uhum. Então, isso que eu acho que é algo assim, para a gente ter É mais muito profundo isso, né? Isso é muito, muito profundo. muito, porque o rosto, a feição, qualquer parte do corpo, ela não é gerada a partir dos pais, né? Tem todo esse movimento dos ancestrais aí, que são bilhões, né? Eu não sei se chega a bilhões, deve chegar, pelo menos milhões chega, né? De pessoas envolvidas, deve chegar a bilhões, né? Nós somos 7 bilhões, né? Sim. Então, envolvidas naquela situação, né? Da origem da vida. E eu acho bonito, eu acho que eu já falei para vocês, que o São Francisco fala no Cântico né? Do Cântico dos Cânticos, não, isso é de Salomão. Hoje eu estou esquecido, gente. É, mas ele fala assim, né? O louvado seja, né, Altíssimo Senhor, tal, pela nossa irmã, a Mãe Terra. Então eu acho bonito porque ele reconhece essas duas qualidades da Terra, né? É nossa irmã, porque nós somos a mesma coisa, né? O corpo, tudo que tem no corpo tem na Terra, né? E também mãe, nesse sentido de ter engravidado da gente, né? Porque essa questão da Terra produzia a vida, né? Produzia, inclusive, as condições para que a vida continue, né? Porque não é meramente o nascimento, né, Lili? Porque o nascimento é o início, mas depois tem o alimento, tem o ar, tem a água, né? Então, é a manutenção da vida, né? De acolhimento, exatamente. É o cântico das criaturas, lembrei. Então, meus queridos, é isso. Acho que é mais esse satsang é mais uma proposta de continuar aí com vocês, né? O desenvolvimento, o aprofundamento desse tema que surgiu aqui, vamos dizer, meio que por acaso, que não estava esperando mesmo que surgisse. É bom quando é espontâneo assim, né? E por aí. E aí, alguém quer trazer alguma coisa, comentar alguma coisa? Hein? Tá tudo bem? Então tá bom. Gente, obrigado por virem. Tudo de bom.